estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa aula da disciplina de comunicação organizacional. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que, embora muitas vezes tratado de forma secundária nas empresas, influencia diretamente os resultados organizacionais. Sabe o que é? A comunicação informal. E não estamos falando de boatos ou de conversas sem valor. Nós estamos falando de um dos canais mais ativos, mais espontâneos e mais complexos da comunicação interna de uma empresa. Nós vamos explorar juntos os caminhos que essa forma de comunicação percorre dentro das empresas, os riscos que ela representa quando mal compreendida e, principalmente, como gestores e equipes podem lidar com ela de maneira estratégica. Então vamos começar pelo básico. A comunicação informal, ela é essência, ela não é estruturada, ela é espontânea e ela é documentada. A comunicação informal, ela se manifesta nas pausas para o café, nos corredores, nos grupos de mensagens e até nos comentários que surgem logo após uma reunião. Ou seja, essa comunicação ocorre de maneira livre, quando existe essa interação entre os colaboradores. É através dela que os colaboradores compartilham percepções, reagem às decisões da empresa e muitas vezes criam vínculos interpessoais que não se constroem nos canais formais da empresa, da instituição. Perceba comigo que em um ambiente organizacional isso acontece de forma inevitável. Mesmo em estruturas extremamente hierarquizadas ou formais, a comunicação informal ela encontra o seu espaço. Por isso, ignorá-la não é uma opção. O que precisamos é compreender o papel que ela desempenha e como ela afeta os fluxos organizacionais dentro aqui dessa construção. Vamos pensar a partir de uma pergunta que eu gostaria de colocar aqui para você nesse momento. A pergunta é a seguinte: por que a comunicação informal ganha força nas empresas? Por qual motivo a comunicação informal ela representa um valor inestimável nas corporações? Perceba que um dos principais motivos é que a comunicação formal, por mais estruturada que seja, nem sempre consegue responder ao ritmo e às dinâmicas da organização moderna. Mensagens formais, comunicados e procedimentos, eles tendem a ser mais lentos, mais cuidadosos e, às vezes, mais engessados. Já a comunicação informal, ela antecipa as impressões, questiona decisões, compara experiências e testa hipóteses. Tudo isso ocorre em tempo real ou em real time. Então, nós precisamos perceber, valorizar a comunicação informal. Imagine comigo um colaborador que recebe um comunicado de mudanças no plano de carreira. Ele pode até ler e entender o que foi dito, mas provavelmente ele vai buscar a opinião de seus colegas, vai perguntar o que eles acharam e a partir dessas conversas ele vai formar a sua percepção. Perceba como é importante as relações, as conversas, as discussões informais no ambiente de trabalho. Esse processo de interpretação coletiva é o que torna a comunicação informal tão potente e também muito delicada. Eu vou repetir, a comunicação informal, em alguns casos, ela é muito delicada. Vamos nos aprofundar um pouco agora naquilo que dá de positivo na comunicação informal. Quando ela ocorre em um ambiente de confiança, ela pode favorecer diversos aspectos dessa nossa corporação, dessa nossa empresa, dessa nossa instituição. Ela pode auxiliar no compartilhamento ágil de informações operacionais. Além disso, ela pode antecipar conflitos ou resistências. Então, é preciso prestar muita atenção no que ocorre nos bastidores.
Além disso, a comunicação informal, ela auxilia na geração de ideias inovadoras. É justamente no cafezinho que as grandes ideias normalmente surgem. É no caminho para o elevador que as percepções, que os insights, eles podem surgir. Além disso, a comunicação informal, ela participa do fortalecimento dos laços interpessoais, onde as amizades da nossa empresa elas vão sendo construídas. Isso é muito relevante. Além disso, é possível promover a identificação de líderes informais. Então, nós conseguimos perceber características de liderança informal entre a equipe, a partir dessas conversas informais. Empresas mais horizontais e com culturas organizacionais menos rígidas costumam tirar mais proveito da informalidade. Quer ver um exemplo prático? Justamente as startups, onde ocorre uma troca constante de mensagens, brainstorm, feedbacks informais, e todos esses elementos, eles se integram na rotina da empresa e certamente faz toda a diferença. Inclusive, diversas pesquisas, diversos estudos mostram que muitos processos de inovação nascem justamente dessas interações menos formais. Isso porque a comunicação informal ela reduz o medo do erro e estimula a expressão espontânea de ideias. Em resumo, onde há menos formalismo, há mais liberdade criativa. Nós conseguimos perceber justamente as possibilidades que surgem a partir desses encontros, a partir dessas trocas, a partir dessas conversas. Eu gosto muito da relação da mesa, né? Num cafezinho, numa mesa, nós conseguimos partilhar, conversar, discutir, e isso certamente é muito relevante. Agora vamos para o outro lado da moeda. Apesar do seu valor, a comunicação informal, ela também carrega riscos significativos, quando não há uma gestão atenta para o que está acontecendo. Então, nós precisamos perceber o que ocorre nos bastidores, o que ocorre na informalidade. Entre os principais riscos, eu poderia destacar algumas questões que podem ocorrer. Por exemplo, a propagação de boatos, informações distorcidas, informações que não condizem com a realidade da empresa. Lembra das fake news? Infelizmente, a informalidade pode ser um canal para disseminar informações duvidosas. Além disso, nós podemos perceber que a informalidade, essas conversas informais, elas podem promover, elas podem auxiliar na formação de grupos fechados, que dificultam a integração de novos indivíduos, né? Isso dificulta as trocas que poderiam ser eficazes. Além disso, a influência negativa de lideranças informais tóxicas, eventualmente indivíduos insatisfeitos, descontentes com alguma prática da empresa, com alguma política institucional, infelizmente vão compartilhar as suas insatisfações, as suas percepções negativas e podem influenciar outros colaboradores a também ter essa mesma percepção. A outra questão que nós podemos colocar é a queda da confiança na comunicação oficial, pois, eventualmente, a informalidade ela apresenta benefícios, né? Representa possibilidades que, eventualmente, na comunicação oficial isso não poderia ser possível. Vamos pensar num exemplo prático sobre essa questão? Vamos imaginar o seguinte: uma empresa ela anuncia para os seus colaboradores um processo de fusão, mas opta por não comunicar detalhes até que o negócio esteja 100% finalizado. A intenção pode até ser evitar especulações, mas o silêncio ele abre espaço para interpretações duvidosas. A comunicação informal, nesse contexto, preenche o vácuo com algumas suposições que podem tirar
o sono, o sossego, a paz da equipe. E se essas suposições, elas podem gerar medo, podem gerar insegurança e até perda de talentos. Alguns colaboradores com medo, com receio do que poderá acontecer depois da fusão, podem dar o pé, podem começar a procurar um outro emprego. Antes mesmo que qualquer decisão concreta seja tomada. O problema aqui não é a informalidade. O problema, que você pode perceber comigo, é a ausência de um posicionamento estratégico diante dela. Ou seja, qual é a atitude que a empresa vai tomar a partir dessa realidade que os colaboradores eles se comunicam. Né? Então, por isso que é importante perceber todos os movimentos que estão acontecendo. Vamos pensar agora sobre a importância dos líderes como mediadores. É justamente nesse ponto que entra o papel do gestor. É preciso abandonar a visão de que comunicação se resume simplesmente a enviar comunicados, a disparar e-mails, a disparar informações a partir da extranet. O gestor eficaz, ele ouve, ele escuta o que está sendo dito fora das reuniões, não somente o que está sendo colocado dentro desse ambiente informal. O gestor eficaz, ele percebe os movimentos, os comentários, as insatisfações e tudo que está ocorrendo. Ou seja, é importante observar todos esses comentários nos bastidores. Esse líder, ele reconhece a liderança interna, ou seja, os líderes informais da equipe. E, principalmente, ele deve agir com transparência. Um bom líder, ele identifica quando a comunicação informal está sendo usada para antecipar riscos e quando ela está sendo contaminada por ruídos, por informações duvidosas. Então, é importante ficar antenado sobre todos esses movimentos. Esse líder, ele atua como ponte e não como uma barreira entre o que é oficial e o que circula de forma paralela. Outra questão interessante que nós podemos colocar é que uma das boas práticas mais atuais em comunicação organizacional é criar espaços híbridos, locais em que a formalidade dá lugar à escuta sem perder o objetivo estratégico. Então, é uma dinâmica que nós podemos incorporar nas nossas empresas. Reuniões informais de alinhamento, cafés com o gestor, grupos de troca entre áreas, tudo isso ajuda a canalizar a informalidade de forma construtiva. A partir daí, eu queria pensar com você sobre algumas técnicas de gestão dessa comunicação informal e de que maneira nós conseguimos atingir os melhores benefícios dessa prática. Vamos pensar, então, sobre essas estratégias. Primeiro, o monitoramento informal das conversas. Bem, eu não estou falando de espionagem, não estou falando disso. Realmente, o gestor não é um detetive. O que eu estou dizendo é de sensibilidade organizacional, ok? Nós estamos pensando sobre a sensibilidade. A área de recursos humanos, por exemplo, pode aplicar escutas ativas, promover rodas de conversas ou abrir canais anônimos para identificar ruídos recorrentes. Isso gera insights importantes. Segundo aspecto relevante é a formação de gestores como comunicadores estratégicos. Uma comunicação estratégica certamente vai fazer toda a diferença na empresa. O líder de equipe, ele precisa ser treinado para entender como as mensagens elas circulam fora dos canais oficiais. Ele deve atuar com empatia, com disponibilidade e escuta, ouvir o que está ocorrendo. Isso precisa ser desenvolvido, isso não é algo que nasce pronto, isso não é algo que nós podemos seguir uma receitinha de bolo para poder aplicar na empresa. Isso exige prática, atenção e a palavra-chave que eu disse, sensibilidade. É necessário treinar para que a sensibilidade ela possa ser aguçada. Terceiro ponto relevante que nós podemos colocar aqui é o equilíbrio entre a formalidade e essa abertura.
Perceba que a organização, ela precisa garantir que as suas mensagens oficiais tenham clareza, mas também tenham fluidez. Comunicar com linguagem acessível, evitar o excesso de jargões e promover uma cultura de perguntas e respostas são atitudes que reduzem esse ruído informal, porque nós conseguimos apresentar com clareza a realidade da instituição, da corporação, e dessa maneira nós não vamos dar espaço para informações duvidosas. Quarto aspecto que eu gostaria de colocar aqui é a valorização de líderes informais positivos. Muitas vezes, um colaborador que exerce influência, ele pode ser convidado a atuar como agente de cultura, como facilitador interno, ou até mesmo como mentor. Isso vai dar legitimidade para essa influência e vai colocar essa liderança informal a serviço da organização. Ou seja, nós, como empresa, temos muito a ganhar com essas lideranças informais positivas. E é por esse motivo que nós precisamos perceber para valorizar, para bonificar esses líderes com um grande potencial. Um ponto que nós não podemos esquecer é que a comunicação informal, ela reflete a cultura da empresa. Esse ponto, ele é muito relevante. Se a organização ela é fechada, se ela é punitiva, com baixa confiança entre gestores e equipes, a informalidade será um terreno fértil para o medo, para a distorção, para a resistência, ok? Então nós temos aqui diversos problemas. Agora, se a cultura ela é aberta ao diálogo, é aberta à colaboração, à escuta, a informalidade ela tende a contribuir com o processo de aprendizagem organizacional. E isso certamente vai fazer toda a diferença dentro aqui desse contexto que nós estamos colocando. Portanto, ao gerir a comunicação informal, nós estamos, na verdade, gerindo a cultura que nós queremos fortalecer. Para encerrar, para finalizar aqui essa nossa discussão, eu quero deixar algumas provocações para que você possa levar consigo depois dessa nossa aula. Algumas reflexões que você pode fazer para aprimorar a experiência da empresa a partir desse viés da comunicação informal. A primeira pergunta, o primeiro questionamento que eu quero fazer é o seguinte: a comunicação informal na sua empresa é um termômetro confiável ou é um foco de ruídos? Nós temos informações distorcidas a partir desse ambiente informal ou nós temos elementos positivos, concretos, que podem potencializar a empresa? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, a segunda provocação que eu quero fazer para você é a seguinte: a sua equipe, ela sente que pode falar abertamente, mesmo fora dos canais formais? Ou, eventualmente, a equipe fica com receio de expor alguma crítica construtiva que pode auxiliar no crescimento da empresa? E mais importante, você, enquanto profissional de recursos humanos ou gestor, tem se posicionado diante dessas conversas informais? Ou você finge que não está percebendo, que não está vendo absolutamente nada? Bem, são provocações que certamente farão toda a diferença no seu dia a dia. Perceba que a comunicação informal ela vai continuar existindo, com ou sem gestão. Cabe a nós decidir se ela será um ativo estratégico ou se será um fator de risco, ou se será um problema, ou se será um pontapé para a destruição da nossa equipe. Muito obrigado pela sua atenção. Nós vamos continuar discutindo sobre esses aspectos da comunicação nas nossas próximas aulas. Por isso, eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!